Vou tomar uma aguinha primeiro, para secar para falar bem. Certo. E hoje aparece sobre isso, né? Sobre falar do verbo. Toda vez que a gente faz uma palestra, né? Eu repito muito isso que a gente vai aprendendo e tal, mas a gente sempre fala assim, pelo menos eu tenho a impressão toda vez que eu faço uma palestra, que essa palestra que eu fiz é a mais importante, né? Aí vem na outra semana eu falo a mesma coisa, que essa é mais importante. E passa 3 semanas bem, essa é mais importante. Mas essa de hoje realmente é a mais importante de todas. No canto do verbo. O que significa isso? A gente quando encarna, né, a gente sabe, a gente está estudando Espiritismo, todos nós aqui já temos um grau de estudo, e nós sabemos que a gente encarna sucessivamente, né, várias encarnações, com o objetivo de evolução moral, né? A gente veio aqui para isso, né? Não é para você, lógico, para você aumentar a sua inteligência, conquistar algumas coisas, tudo bem, beleza, mas o objetivo principal espiritual de todo espírito encarnado é a evolução moral. E é curioso como é que Deus fez isso para nós, né? Porque Ele fez a evolução moral, fez a gente evoluir moralmente, colocando a gente em sociedade, né? A gente vive em sociedade. Como é que a gente evolui moralmente? A gente evolui moralmente melhorando nossas relações com as pessoas. Eu sempre falo isso por toda palestra que eu dou, que é repetição, mas é importante vocês sempre ter esse conceito na mente. O que nós vamos ser cobrados quando a gente chegar do lado de lá, né? A gente acabou nossa encarnação aqui e foi pro lado de lá, né? Quando a gente mora mesmo. O que nós vamos ser cobrados? Como é que nós relacionamos com os outros? Porque o que importa é isso, a nossa relação com os outros, né? Então a gente vive em sociedade não por acaso. Vamos falar assim, ó, os atributos morais que a gente precisa melhorar. Como é que você vai exercer, por exemplo, perdão, se não é em relação a outra pessoa, né? Uma pessoa, né, nada contra, mas é uma vida um pouco diferente do que a gente imagina, mas é uma pessoa que vive em reclusão, né? Um monge do Tibete que vive sozinho. Como é que ele vai exercer o perdão se ele não se relaciona com ninguém? Ele vai perdoar quem, né? Como é que ele vai perdoar? Porque você precisa do outro para perdoar, né? Estou dando um exemplo. Mas em tudo assim, né? Como é que você vai ser bondoso com alguém se você não se relaciona com ninguém? Se o cara morar numa ilha, ele vai perdoar quem? A pedra, né? Que ele esbavou e bateu na pedra lá. Então a gente precisa ter contato com os outros, relação com os outros. E a gente evolui moralmente, quando a gente aperfeiçoa, a gente melhora a relação que tem com os outros. E como é que a gente se relaciona com os outros? Qual que é o principal mecanismo que a gente tem de se relacionar com os outros? Qual que é o atributo que a gente tem no nosso... Até é interessante que essa palestra para mim, porque eu acabo sendo o médico neurologista e a gente mexe com essa área, né? E minha mulher, quando eu falei para ela que ia dar essa palestra, ela falou para mim, acertaram em cheio para você. Porque o que você gosta de falar não existe, né? Porque eu falo muito. Mas ninguém supera a minha sogra, porque a minha sogra, o que ela fala, vocês não têm noção. Outro dia ela me ligou, me telefonou. Ledo, meu apelido é Ledo, né? Falei, Ledo, você está atendendo lá no centro? Eu falei, não, Sibéria, dona Beloca, esses dias não, porque nós estamos em férias e tal. Não, porque eu queria que você atendesse a fulana de tal, se você pudesse atender ela, tal, que ela é filha de... Você lembra que ela é filha da fulana de tal? Eu falei, sei. Que essa menina aqui, ela é filha, uma vez você atendeu ela não sei aonde, você foi até buscar uma roupa, que ela é costureira de não sei de quem, você foi buscar uma roupa no bairro e tal. Aquele bairro que uma vez você bateu o carro, não sei o que, ela começou, falou, Beloca, peraí, eu quero saber qual que é o principal que você está falando, eu já me perdi totalmente. Tanto que ela vai, né, vai falando uma coisa em cima da outra. Então, em segundo lugar, quem fala na família sou eu, né? Então, no campo do verbo, para mim é importante. Então, a gente aprende, a gente fala muito, mas a gente tem que aprender assim, como é que a gente se relaciona com os outros? Através da linguagem, né? Como é que eu vou manter o contato com alguém? Através da linguagem. Então o que a gente fala é importantíssimo. Bom, as relações humanas, evolução e a evolução que nós vamos ter em relação aos outros é o que a gente fala para os outros. O que nós falamos para as pessoas, marcam as pessoas. Isso a gente tem que pôr na cabeça sempre, sabe? O que você fala, você marca. Tem uma história muito comum, muito antiga,
não sei se eu já contei isso, acho que eu já contei, mas senão eu vou contar de novo. Que o cara pegou e brigou com a mulher dele e falou um monte de coisa e tal. E aí ele tinha um guia dele espiritual lá, um mentor, sei lá o quê, e o mentor falou assim: ô, mentor, eu falei umas coisas para minha mulher, ela está muito magoada, como é que eu faço para resolver isso? E que o senhor me orienta. Você vai fazer o seguinte, você vai falar tudo que você escreveu para ela, pôr no papel, aí você vai subir uma montanha lá, 2.000 e tantos metros, vai chegar lá em cima, você vai rasgar tudo e jogar de cima da montanha, que você vai, quando você voltar aqui, você vai entender. Ele subiu um maior esforço para subir nessa montanha, muito difícil a caminhada e tal. Chegou lá, jogou o papel por cima da montanha lá e desceu, né? Vento danado e tal. Ele foi para casa e a mulher dele continuava emburrada, né? Uma semana, 2 semanas, ele falou, mas não adiantou nada jogar aquele papel, né? E ele foi falar com o mentor, falou, ó, você falou para mim jogar lá, eu achei que ia resolver, mas não resolveu nada. Eu falei, pois é, não era para resolver, não precisa entender. Que não é que você jogou o papel, a palavra tem a mesma ação do que você jogou o papel. Você jogou, tenta juntar aqueles papéis de novo, você não consegue mais juntar. É a mesma coisa. Você falou, está falado, você não consegue voltar para trás. Então, vamos fazer assim, ó, abrir uma porta aqui, sair da palestra inteira na vida social de vocês. Dica para os casados novos: cuidado com o que você fala, principalmente para a sua mulher. Porque a mulher não esquece, né? Então, cuidado. A gente tem que sempre pensar muito bem antes de falar alguma coisa, principalmente para a mulher, mas para todo mundo. Porque você falou, está marcado, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Então, a fala é o principal mecanismo que a gente tem de relacionar com os outros, né? Por exemplo, na minha área, por exemplo, chega para o paciente e fala assim, ó, acontece muito isso, né? A gente vê casos muito graves, às vezes tal. Então tem colega neurologista, chega para o paciente e fala assim, ó, você vai morrer dentro de 6 meses. Nunca se deve falar isso, porque primeiro porque você não sabe, e segundo porque você marcou a data de morte dessa pessoa. E mesmo que ela não fosse morrer com essa data, ela vai ficar achando que ela vai morrer nessa data. E muitas vezes acontece. Então assim, você não deve falar, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala, porque a palavra marca. Então o cuidado é diário, e a gente tem que ter esse cuidado diário, porque isso faz parte da vida, né? A vida nossa é o que a gente fala, é os contatos que a gente tem. Então nós vamos aprender hoje, não é aprender não, nós vamos tentar dar algumas diretrizes para vocês do que a gente fala. Então nesse capítulo aí, 62 que o Johnny falou, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. E como hoje é um dia de campo do verbo, né? Você tem que falar bem. Eu vou prometer para vocês que eu vou ler bem devagar, porque eu leio meio rápido, né? Eu vou ler devagar para vocês entenderem. Depois nós vamos discutir as coisas que nós vamos falando aqui. No campo do verbo, então Paulo falou assim, ó: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, né? Esse é o título da lição. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então ele desenvolve assim: na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida. Então, isso que eu estou falando, a gente vive em relação com os outros e a gente vive o que a gente fala, né? O que a gente fala. A gente marca, como é que você sabe que uma pessoa é boa na relação com o outro? A principal, tem várias coisas, mas a principal é como é que ele se dirige ao outro, né? Como é que ele se dirige ao outro, e muitas vezes através da palavra, porque a gente se comunica por isso, né? Então o homem emprega grande parte da vida no que você fala, né? As coisas que ficam marcadas é que você falou na sua vida sempre, né? E com a palavra, habitualmente se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota, né? Através da palavra você pode falar coisa boa e pode falar coisa ruim. Lembrando sempre isso, ó, a gente tem, filogeneticamente falando, a gente guarda mais as emoções negativas do que as positivas. Isso é uma coisa que vocês têm que guardar. Então, coisa negativa que você falou para o outro vai marcar muito mais do que coisa positiva. Os elogios, eles passam mais rápido. Agora, os defeitos que você falou, está marcado, né? Então, as coisas negativas, a gente tem uma marca maior. Por que a gente marca mais coisa negativa? Quem sabe me falar assim, falar, por que nós aqui na Terra temos uma tendência a ter mais lembrança ou mais marcação, né, vamos falar assim, ou mais, fica mais impregnado no nosso cérebro os conteúdos negativos que a gente fala para o outro? Por quê?
O João acabou de falar aqui. Nós estamos na transição de prova e expiação, mas nós estamos ainda no mundo de prova e expiação. Prova e expiação significa que os espíritos que habitam aqui são o quê? Todos nós. Nós somos, infelizmente, inferiores, né? O Paulinho não está aqui não, ele acha que nós somos medianos, mas nós não somos medianos, nós somos tudo inferiores, por isso nós estamos aqui. Então, espírito inferior, você recebe muito mais, você absorve muito mais conteúdo negativo do que positivo, né? Eu sempre falo isso de inferior, nada de demérito nenhum, porque isso aí faz parte da evolução nossa, né? Nós temos aqui aquelas exceções, né? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Maria Teresa de Calcutá, uma outra divindade aí, que a gente tem as exceções. Mas a grande maioria de nós é inferior e a gente se marca muito mais pelas coisas negativas, que a gente é atraído pelas coisas negativas, né? Porque nós somos espíritos inferiores, não é porque nós somos melhor ou pior que outros, mas porque é a nossa realidade, a gente não pode fugir disso. Então, voltando, mais uma vez, casados novos, cuidado com o que você faz com a sua mulher. Vamos lá. É de se lamentar e ter tanto o desperdício de força nesse sentido. Olha aí, ó. Desperdício de força nesse sentido. Tanta coisa que é falada à toa e sem sentido e que machuca os outros em vez de acrescentar coisa boa, né? Quase sempre completada a conversação pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a parcela de proveito com um largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Tudo que a gente fala, olha só o que ele está falando, a maioria é sem proveito e inútil. A maioria das coisas que a gente fala, né? E corroborando o que eu estou falando, que nós estamos num país de prova e expiação, num mundo de prova e expiação, e nós somos espíritos inferiores, né? Eu já falei para vocês que a gente, em outras palavras, a gente tem, em outras palestras, que a gente pensa mais ou menos, eu achava que era 65 mil pensamentos por dia, e mudou esse dado, é mais ou menos 84, 85 mil pensamentos por dia. E para você falar, você tem que pensar primeiro, né? Então, se a gente tem 84 mil pensamentos, e desses 84, 60 mil são negativos, por exemplo, nós vamos falar só coisa ruim. Ou a maioria de nós vai falar coisa ruim, né? Então, nós vamos falar isso mais por fim, mas a primeira coisa que nós temos que para a gente poder articular bem a palavra em relação ao outro, né? Nas nossas relações humanas, a primeira coisa é vigiar o pensamento, que é a base de tudo, né? Mas a maioria, ele está falando aqui, a maioria das conversas nossas, elas têm pouco proveito, aliás, trazem mais prejuízo e são, na maioria das vezes, inúteis, né? E olha aqui, que ele completa. Muitas vezes ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro, né? Ninguém agradece por dia estar claro, por dia você acordar de manhã e tá vivo, né? Você deveria agradecer sempre. Todavia, basta passar de uma nuvem que leva a garoa a cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. Eu já falei para você, mas vou dar um exemplo de novo. Meu pai era uma pessoa muito boa, né? Meu pai eu achava ele espetacular, mas ele tinha essa coisa negativa dentro dele, né? E não tem nada pior do que você estar do lado de um cara que é pessimista, né? Por exemplo, eu estou aqui em Uberlândia, porque eu sou de São Paulo e eu conheci minha mulher em Ubatuba, que a gente tinha uma casa lá e tal, e a gente ia toda vez para Ubatuba. E o tio dela, que era um médico, ele foi para lá e eu conheci ela e vim para cá, enfim. Então eu ia muito para Ubatuba, né? E Ubatuba, você sabe que lá no litoral norte de São Paulo, ele tem um outro apelido, que é Uba-chuva, né? Tanto que chove lá, né? São as quatro cidades do litoral norte de São Paulo: Uba-chuva, São Sebastião, Verde Água e Angra dos Raios, né? Tanto que chove naquela região. E Ubatuba é o segundo índice pluviométrico do Brasil, só perde para a Amazônia, então chove muito. Então meu pai, sabendo disso, ele é pessimista pra caramba, a gente tá lá naquele dia igual hoje, assim, céu azulzinho, aparecia uma nuvem, não tô brincando não, pensa uma nuvinha branquinha assim, ele olhava e falava assim, xiii. Eu falei, pai, não é possível, você tá achando que vai chover. Então uma nuvem que apareceu, né? E realmente chovia, né? E acumulando, então eu já sabia. Então assim, essa coisa do pessimismo, né? A gente, uma nuvem que leva a garoa aí, parece que os caras conversaram com meu pai para escrever isso aqui, né? De maneira geral, não existe horas para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates de opinião. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo, isso aí aconteceu esses dias. Parece que vai tudo
para palestra. Eu moro ali no Caraíba, ali está passando aquela ponte ali, né? Que eu achei que ficou fantástico ali pro Belândia Shopping lá. Que fizeram a ponte lá fantástica. Entrou lá com um amigo dele, foi bom, mas atrapalhou quem mora aqui no condomínio. Eu falei, então o cara assim, sempre tem um lado negativo, né? E a gente, raramente a gente elogia as pessoas, né? A gente só vê um lado negativo. Isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Há criaturas que guardam barões em casa para criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem completamente jornal para censura ao governo. Então o cara compra o jornal só para ler as notícias negativas e censurar o que está escrito lá. E isso faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, se você vê um jornal, outro dia eu vi muito pouco jornal, assim, muito pouco, mas outro dia eu fui assistir um jornal. Aí eu estou lá assistindo o jornal com a minha mulher, sentado no sofá lá, e aí começou 1, 2, 3, 4, 5, eu olhei para ela e falei, Roberto, eu vou tirar, porque não é possível que o mundo é assim, porque 5 notícias de assassinato, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que lá, e guardando um tempão sobre aquilo. Lógico que existe, não estou falando que não existe, mas aqui ó, vou fazer uma pergunta para vocês, nós estamos aqui todos nós, né? Quem foi assaltado hoje? Alguém foi assaltado hoje? Não foi, né? Agora a impressão que você vê do jornal é que você vai ser assaltado todo dia, toda hora, né? E ninguém foi assaltado aqui. A semana passada alguém foi? Também não. E na outra? Também não. Então, o mundo não é assim, né? A maioria de nós aqui, por incrível que, igual eu falei, nós estamos no mundo de prova de expiação, nós somos espíritos inferiores, mas a maioria de nós aqui vive mais coisa boa do que coisa ruim, no dia a dia, né? Mas o que predomina no nosso noticiário, no jornal, nas nossas conversas, são as coisas ruins, as coisas negativas. Elas atraem a nossa condição inferior e predominam, né? E cabe a nós mudar esse padrão. Mas se você for olhar um jornal, ler um jornal, né? Hoje quase ninguém vai ler jornal, mas se você for ver a internet, for ver a televisão, é 90%, não estou exagerando não, 90% de notícia negativa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de futebol que eu gosto muito. O que eles mostram no futebol? 5 minutos para mostrar o gol, 10 minutos para mostrar o cara que machucou, o cara que brigou, o cara que está reclamando do juiz, o juiz que fez uma coisa errada. Agora uma jogada bonita, passa 1 segundo e acabou. Aí já vai para coisa ruim. O juiz que errou, o cara que brigou, uma torcida que tacou fogo não sei quem, ainda assim, né? Porque isso aí chama a nossa atenção, né? Vê lá, a calamidade do sul lá, é notícia o tempo inteiro que está ruim, agora quem ajuda? Ninguém mostra. E muita gente está ajudando, né? E não mostra as ajudas que estão sendo feitas, né? Outro dia, Cracolândia, né? O lugar mais ruim que tem, eu vou para São Paulo, minha filha mora lá, é horroroso você passar naquela região, horroroso. Você fala, não é possível, né? A gente que tem algum grau de mediunidade, a gente passa lá, a gente sente mal, porque você sabe que é um ambiente péssimo. Mas, por exemplo, tem um cara aí do governo anterior que ele tirou 3.500 pessoas da Cracolândia. Isso eu não vi ninguém divulgar. Ele tirou 3.500 pessoas. Lá tem 63 mil moradores de rua em São Paulo. Na Cracolândia, uns 8, 10 mil, né? Hoje, 15 mil, sei lá. Ele tirou 3.500 já. Mas você viu alguém divulgar? Não vejo. Eu fui nessa informação sem querer descobrir esse negócio. E ninguém divulga, né? Muitos dormem tranquilos quando citados por ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revela admirável controle de si mesmo quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. Ó, eu dou um exemplo para vocês, graças a Deus a gente tem muito exemplo. Eu estava preparando a palestra, eu gosto de ver as palestras. Aí eu não tenho crítica nenhuma a ninguém da minha família, mas é assim mesmo. E eu estou lá vendo a palestra lá e estava falando, uma palestra parecida com essa assim, falando e tal, e aí chegou o pessoal de casa, falou, não pai, tira daí, porque tem que ver o acidente que aconteceu lá no sei aonde, põe aí que está passando no jornal, entendeu? Mas é normal, não é que eu estou criticando eles, mas todo mundo faz isso. Falei, gente, vocês não estão interessados em... Falei brincando assim, vocês não estão interessados em ver isso aqui? Não, tira daí que tem que ir para o jornal que está passando lá, vamos ver o que aconteceu. Quer dizer, todo mundo tem interesse, a gente tem um interesse, né, de ver essas coisas negativas, porque faz parte da nossa situação inferior, vamos falar assim, né? Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem, contudo,
o olhar flameja o interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um paralatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raros, no entanto, conversam para ajudar, né? Conversa para se encontrar, para se reunir, mas raramente eles se juntam para falar assim, ó, vamos ajudar tal fulano, vamos ajudar tal pessoa. Outra coisa, quando você reúne os amigos, por exemplo, a gente tem grupos de amigos, né? Então, vamos falar 8 casais. Dando exemplo, aí nós vamos sair os 6, 2 ficaram em casa. As 4 pessoas que ficarem em casa vão ser as mais faladas na nossa reunião e vão ser massacradas praticamente, né? A gente brinca assim, mas é verdade. A gente vai ficar perdendo um tempo lá, uma meia hora, 40 minutos, falando deles que não foram por algum motivo, e tem uma coisa e tal, né? Eu, por exemplo, o negócio da fofoca, né? Fofoca é um negócio complicado. E eu tenho assim, tem uma amiga minha que chegou para mim, como eu gosto de falar muito, ela chegou para mim e falou, Reinaldo, eu tenho que te falar um segredo que é assim, eu queria que você guardasse. Então você não vai falar para mim, porque eu não guardo segredo. E se você falou, não é mais segredo. Então por que eu vou guardar, né? Eu penso assim. Mas isso é uma coisa, por exemplo, que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Nessa coisa que a gente está... Eu vou falar aqui no final algumas dicas que eu vou dar para a gente falar melhor, mas a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, se a pessoa te pedir um segredo, a gente teoricamente teria que guardar, né? É que eu realmente não consigo, mas a gente teria que guardar, né? Eu falo assim, para mim você não conta, porque se você falou para mim, vai virar público. Eu não dou conta de segurar um segredo, não. Mas a gente teria que ter respeito pelo outro. Por exemplo, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado na fala aqui, nós vamos falar depois, mas eu quero já falar agora. Uma coisa assim, qual a diferença que vocês acham que tem entre sinceridade e falta de educação? Qual que é a diferença que tem entre ser muito sincero e ser mal educado? A diferença é uma linha extremamente tênue, né? Então você precisa ter cuidado, você fala, eu vou ser falso. Não, você não vai ser falso, você vai ficar calado. Porque às vezes você ser sincero demais ultrapassa o limite da falta de educação e você acaba gerando uma mágoa, aquilo que eu falei, a palavra marcou, você magoou, acabou, a mágoa está feita, né? Vou dar um exemplo, um amigo meu foi jantar na casa de um amigo, ele se vangloria porque ele é super sincero, né? Tá bom, é uma qualidade, sem dúvida, né? Mas você precisa tomar cuidado para não ser falta de educação. Ele foi jantar na casa dessa amiga e a amiga fez um prato lá, se esmerou, porque sabe que ele gosta de comer bem e tal. Fez um prato, nesse dia eu não fui, mas eu fui e tal. E aí ela chegou para ele, ela fez a comida, perguntou assim, ô Cláudio, o que você achou da comida? E ele falou para ela assim, sem pestanejar. Falou, posso falar uma coisa? Foi uma das piores comidas que eu comi na minha vida. Aí ela falou assim, ué, mas você repetiu? Falou, não tem mais nada para comer. Então aí já está no limite da falta de educação total, né? Resultado, esse amigo nosso, ele é um cara muito bom, eu sei que ele é bom, eu conheço ele de verdade, eu sei que ele ajuda muita gente, mas o que acontece? Ele ficou um cara assim, extremamente, pouca gente chama ele para ir na casa, porque ele vai falar as coisas, e ele acha que ele está certo. Eu já tentei conversar com ele para não ser sincero demais. Primeiro dia eu construí uma casa, primeira casa que eu construí, ele foi o primeiro cara a entrar na minha casa. E eu estava todo orgulhoso que eu tinha construído a casa, né? Dívida até nas tampas, mas tá bom, tinha construído e tal, beleza, tô achando a casa maravilhosa. Entra o Cláudio lá, olhou, falou, Reinaldo, muito bom, mas eu teria feito tudo diferente. Não é possível. Em outras palavras, eu morri. Exatamente, né? Eu teria feito tudo diferente. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não vou te falar nada porque você é meu amigo, mas percebe as coisas que você fala, né? A gente precisa tomar cuidado. Da sinceridade, não machucar os outros, né? A gente toma muito cuidado com isso. Desdobra-se a maioria no espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira que critica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz os apóstolos, fala o que convém a santa doutrina. O que significa para nós falar o que convém a santa doutrina? É isso que eu queria chegar nos minutos finais da palestra. O que significa falar o que convém a sã doutrina? E aí é uma coisa difícil, mas como é que a gente baseia o que a gente aprende a falar com os outros, né? O
que ele quer dizer quando ele fala assim, o que convém a sã doutrina. Então a gente tem que basear nos ensinamentos que ele tem, né? Por isso que o estudo é importante, né? Quando a gente vai no Espiritismo fazer o estudo, para saber o que você pode falar e o que você não pode falar. E a gente tem que ir de acordo com os estudos dos livros, né? Do Evangelho, do Livro dos Espíritos e tal. Mas a base que eu tenho é sempre assim. Se você vai falar alguma coisa com alguém, você ficou na dúvida, foi uma coisa boa ou não foi uma coisa boa que eu falei? Eu faço esse exercício e eu convido vocês a fazer. Quando você for falar alguma coisa e você ficou na dúvida, você imagina se você tivesse, você e esse amigo seu, essa pessoa que você falou, e Jesus estivesse do lado. E você pensa assim, Jesus, o que você achou que eu falei? Você vai saber a resposta se foi coisa boa ou se foi coisa ruim. Vamos pôr Jesus sempre como o guia ou o juiz que vai determinar o que nós falamos, se foi adequado ou se não foi adequado, né? Por exemplo, eu acho que se o Cláudio colocasse Jesus, eu não ia falar para a mulher que a comida dela foi horrível, né? Mesmo que ele não tenha gostado, é melhor você se calar, né? Pô, tá ok, né? Não vou falar que foi horrível. Não precisa falar que não, nem precisa falar que não gostou. Não precisa ser mentiroso, tá uma delícia. Também é falsidade, a pessoa vai perceber, né? Se ele não gostou, mas a gente tem que sempre colocar Jesus do lado lá para ver o que ele se aprova ou não o que nós falamos, né? Isso é o que convém a sã doutrina, né? Não ouvir assim que sentimento, chegamos à ideia. De ideia, atraçamos a palavra, de frase a frase atingimos a ação, e de ato em ato acendemos a luz e tendemos a terra dentro de nós. Então aqui, ó, tudo começa com sentimento. O sentimento vai gerar o pensamento vai gerar a fala vai gerar a ação. E aí nós acendemos a luz ou a treva dentro de nós. E aqui, ó, ainda tem um outro aqui no campo do verbo, que ele fala assim, ó, porque tu, porém, fala que convém a sã doutrina. Aí ele faz uma pergunta aqui, por que essa recomendação especial quanto ao uso da palavra e insistência de Emmanuel em trazer hoje ao mesmo tempo? Então aqui, ó, a palavra é instrumento valioso e poderoso, força criadora que, de modo geral, foi e é utilizada indevidamente sem nenhum cuidado. E isso aí eu assino embaixo, a palavra é instrumento valioso e poderoso. Por exemplo, vocês pegam alguém que fala bem, que escreve bem, isso para mim dá um baita de um prazer para uma pessoa que fala muito bem, educadamente, né, que fala sem agressividade, e uma pessoa que escreve muito bem. Por isso que eu adoro, e fazendo mais uma vez aqui, a gente sempre tem que exaltar, né, dentro do Espiritismo, você pegar os livros, lógico que tem vários autores bons, né, não estou falando que não, mas se você tiver dúvida, fala assim, ó, eu vou começar a estudar o Espiritismo mais a fundo, né, ou você vai recomendar algum livro para alguém. Eu, sinceramente, uma pessoa que está começando, que quer estudar o Espiritismo a fundo, vai sempre nas obras do Chico Xavier, que ele não tem erro. Porque tudo que ele escreve ali, não tem nada de errado, tudo é muito bem, porque no fundo a escrita é está dentro do campo do verbo, né? Porque o verbo é a palavra falada, é a palavra escrita. E o que ele escreve não tem nenhum erro, nada de erro. Eu peguei um livro uma vez que fala muita coisa neurológica, né? Muita coisa neurológica. E eu vou te falar, ele não escreve uma palavra errada, nem um sentido errado. E se você pegar, por exemplo, um cardiologista, né, um médico, escrevendo sobre neurologia, ele vai escrever coisa errada. Assim como eu vou escrever coisa errada sobre gasto, sobre nefrologia, seja lá o que for. Mas o Chico Xavier nunca escreveu uma palavra errada. Não é ele, na verdade, ele está ditando a Emmanuel, né? Os espíritos que ele psicografava. Mas não escreve uma palavra errada. A mesma coisa com a Joana de Anjos. Então eu acho uma coisa muito importante, a gente lê esses livros, são interessantes, e perceber a riqueza da palavra deles, a riqueza do conteúdo, né? A gente, quando está nas reuniões aqui mediúnicas, a gente lê os livros espíritas, eu sempre falo para o Johnny, para todo mundo lá, o tanto que eles escrevem bem, né? Tanto que eles conseguem passar a mensagem com poucas palavras, né? Isso que a gente precisa. E como é que a gente aprende? Que convém a sã doutrina para a gente falar? É estudando, é lendo, é revendo, que a gente vai interiorizando isso dentro do nosso cérebro. O cérebro aprende por repetição. O cérebro é uma esponja, né? Ele vai absorvendo as coisas que estão em volta. E outra coisa, né, para nós, se a gente está formando uma família, a primeira coisa que eu volto a falar, né? Cuidado com a gente fala para a mulher. Primeira coisa. Segunda coisa, cuidado com o que você fala para os filhos, porque os filhos aprendem o que você fala, né? O filho é espelho seu, né? O filho é o espelho seu. Então, se você é agressivo com a sua mulher, você não vai querer que ele não seja agressivo com o seu amigo. Você fala coisas
de conteúdo inapropriado, né? Ficar falando palavrão, então seu filho vai falar também. Então a gente é um espelho, né? A gente precisa tomar cuidado com o que fala, porque isso que eu estou falando, palavra marca. E sabe, eu queria que vocês saíssem daqui, se for para aprender uma coisa, é isso que eu estou falando. Palavra marca. Você falou, está falado, não volta mais. Palavra não tem ré. Você deu um testemunho, você falou alguma coisa, não tem ré. Por isso, mais uma vez, cuidado com o que fala para a mulher. E eu não tive nunca nenhum problema, porque eu sempre controlei, sabe? Então, o Renato está falando que deve ter tido problema. Graças a Deus, não. Eu controlo. E a gente quase não tem problema, mas eu nunca falei nenhum, sinceramente, nunca. Eu tenho 40 anos que eu conheço minha mulher, né? Comecei a namorar em 83, 41 anos. Eu nunca falei uma palavra agressiva para ela, sério, não é que eu estou me gabando, não. Mas eu nunca falei, nunca, nem uma vez. Ela já falou algumas coisas, mas tem razão. Conversa com a sua esposa? Conversa de vez em quando. Conversa de vez em quando. Mas assim, ela já falou algum motivo, mas eu sinceramente nunca falei. Porque eu tinha eu aprendi o espiritismo tem pouco tempo. Eu já tinha essa coisa intuitiva comigo, né? De não, realmente nunca falei. Ó, então a fala, né? Olha o que eles falam aqui, é permuta de almas através da qual damos e recebemos, fornecemos e adquirimos determinados recursos de espírito que influenciam na conduta e essa nos planos, coisas, encontros e realizações. Então a palavra, quando a gente conversa com alguém, é permuta das almas. Olha que interessante, né? Como é que a gente troca as informações e os conhecimentos e a nossa situação espiritual através da fala com os outros, né? Então é muito importante a gente falar muito bem. Arrastado muitas vezes pela inferioridade dos espíritos encarnados e desencarnados, centralizam a ação em nodos e defeitos, faltas e quedas, valorizando ou exagerando a afeição, perdendo tempo e retardando as edificações espirituais. É necessário nos precavermos, tanto quanto possível, contra a semelhante impropriedade. Isso é outra coisa que eu queria falar com vocês sobre a qualidade da fala. Nossa, eu falei, né, que a gente se reúne para falar mal dos outros. Então, assim, nós estamos num mundo de prova e expiação, voltando a essa questão. Então, o que significa? Que nós somos espíritos inferiores, né? Já falamos isso. Então, o que significa isso? Mais além, todos nós temos muito mais defeito do que qualidade. Então, se eu quiser achar defeito em qualquer um de vocês aqui, lógico que eu vou achar. É óbvio que eu vou achar, porque todo mundo está aqui. Porque é um espírito inferior, nós estamos num mundo de prova e expiação. Então não tem ninguém na face da Terra que não tenha um defeito. Agora cabe a mim valorizar isso ou não, né? Porque defeito todos nós vamos ter. E você vai achar defeito todo mundo. Sempre vai achar. Isso é questão só de tempo. Quando você convive com uma pessoa, você fala, essa pessoa é maravilhosa. Mas se você dá tempo, você vai ver que ela tem uns defeitos. Como todos nós temos, né? Mas cabe a nós valorizar ou não isso, né? E a gente precisa, quando se reúne pessoas e tal para falar de alguém, a gente procurar exaltar as qualidades, que assim como todos têm defeito, todos têm qualidade. Eu lembro de uma vez, não sei se vocês lembram aquele maníaco do parque, que ele foi pego, que ele matava as mulheres, martejava lá, sei lá o que ele fazia lá, mas era um cara completamente louco, né? Psicopata, tal, isso aqui. E aí prenderam ele e foram falar com a mãe dele. Eu nunca esqueço disso. Aí perguntou para a mãe dele, não, seu filho tal, eu não acredito que ele faz isso, porque gente, vocês não sabem esse menino quando ele está na cozinha, o tanto que ele cozinha bem. Olha a mãe dele, a inocência dela. Ela falou isso, ele não acredito que ele fez isso com essas mulheres, porque ele quando está em casa, ele vai para a cozinha, e ela falando por recorde, uma inocência, né mãe, tadinho. Falou assim, você vê o macarrão que ele faz com ovo, sei lá o que maravilha que é. Então quer dizer, até esse cara, né, teoricamente, um psicopata, né, com problemas seríssimos psiquiátricos, ele tem qualidade. Então nós temos qualidade e temos defeito. Cabe a nós saber valorizar. Igual o meu copo vazio e o meu copo cheio, né? A gente tem que saber valorizar. Mas aqui, ó, para terminar, eu queria falar isso aqui, ó, que vai ter 10 minutos, vai dar para a gente falar. Então vamos lá. 10 dicas do Reinaldo. 10 dicas do Reinaldo. Eu falo que eu tenho cidadania austríaca, então 10 dicas austríacas, né? Para nós falar aqui. O que não falar? Primeira coisa, não falar mal dos outros, porque isso aí nós vamos. Evidente que ele sente. Fala assim, ó, eu quero falar mal das pessoas. Cara, você não vai viver essa vida para dar conta de falar tudo que tem para falar. Porque falar mal nós vamos achar defeito em todo mundo o tempo inteiro. Então a gente não deve falar mal dos outros, nunca.
Mesmo que a gente está morrendo de vontade, né? Porque a gente tem vontade, mas não deve falar. A gente fala assim sobre calamidades e desastres naturais em excesso. A gente pode falar, né? A gente não vai ser ignorante também de não falar sobre isso aí, porque faz parte da nossa vida, a gente está vendo as coisas acontecer e tal. Mas a gente não se deter muito em excesso em palavras de falar sobre desastres naturais, sobre calamidades, fica só falando sobre isso. A gente tem que controlar essa coisa nossa. Isso é uma obrigação que a gente tem como espírita, evitar o excesso nesses comentários, nos desastres, nas calamidades. Outra coisa, a gente não ser pessimista, né? O mundo está perdido, tudo está ruim, na minha época era melhor, no passado era melhor, que no passado era melhor. Vamos parar para pensar aqui, como que o passado era melhor? Vamos voltar na Idade Média. Idade Média, eu não gostava de alguém, pegava, cortava a cabeça do cara aqui e continuava, né? Então como que está melhor? Como que está pior? Onde que o pessoal tira essa ideia da cabeça? Está pior aonde? Hoje está muito, assim, está mais policiado, eu concordo, mas está muito melhor do que era antes, né? Você não pode falar as coisas que a gente falava um tempo atrás, mesmo nas brincadeiras, né? Então, para quem está melhorando, não está piorando. Nós estamos sendo mais vigiados, nós somos forçados a ter respeito pelo outro, que a gente não tinha antigamente, né? Então, o mundo está só melhorando, não está piorando. Então, evitado, o mundo está piorando, não está piorando nada, está só melhorando. Outra coisa, a gente exaltar e valorizar as dificuldades que todos nós temos. E nós temos. E a vida faz parte disso. A gente procurar se policiar para não exaltar a dificuldade. Por exemplo, eu acho que ele está aqui mais para frente, mas a coisa mais chata que tem, e eu estava assim há um tempo atrás, eu estou com muita dor nas costas aqui e tal, vou operar. E aí eu chegava todo mundo, estou com dor. Aí até que um cara falou para mim assim, ó, Reinaldo, a filosofia ensina para nós que a vida não é o nosso problema, a vida tem outras coisas, né? E ele tem razão mesmo, a vida não é só o nosso problema, a gente tem outras coisas. Só que eu falei para ele, eu ponderei, né? Eu falei assim, tem uma coisa, depende do problema. Porque se o problema é dor igual eu estou, aí a vida é o problema, porque a dor 24 horas, né? Então, como é que você vai falar que a vida não é um problema? Mas realmente ele tem razão. Se você fica do lado da gente assim, ó, tá doendo. O cara fala, pô, esse cara é chato demais, né? Então vamos evitar de exaltar as dificuldades. Aqui a quinta, né? Evitar fofocar, né? Isso aí não é só. O pessoal fala assim, mulher que fofoca. Não é, viu? Que eu conheço, né? Eu conheço muita gente, os maiores fofoqueiros são os homens. Na minha visão, não estou querendo puxar sardinha para as mulheres para o meu lado, não, mas que eu conheço, os maiores fofoqueiros e mais malignos são os homens. Que eu conheci, né? Mas isso é bobeira porque não depende do sexo, né? Justificar o mal através da atitude dos outros, né? A gente fala assim, ó, esse cara está certo de matar o outro porque ele provocou, né? Então a gente tem que evitar isso, justificar o mal da atitude dos outros. Frases pessimistas, né? A gente tem que evitar a frase pessimista. Ah, não vai dar certo, não vou conseguir, né? Fala assim, ó, tem paciente que vem atender aqui, que a criança tem dificuldade, né? De escola. Aí senta a mãe assim do meu lado, a criança está lá e fala assim, doutor Reinaldo, esse meu filho aqui é burro, ele não aprende nada. Então qual a chance de você ter esse menino dele aprender alguma coisa? Se a mãe fala isso, mas tadinha, ela não fala por mal não. A pessoa está falando assim para a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Ela não fala por mal. Ela tem, na intenção dela, está falando o que ela pensa. Mas só precisa tomar cuidado. Se você é a mãe, e você fala para o filho seu assim, ó, esse menino é burro, não vai aprender, ele não vai aprender. Eu posso dar o remédio que eu quiser que ele não vai aprender, porque a mãe está falando isso, né? Eu estou falando, palavras marcam, a gente precisa tomar cuidado. Então, evitar essas frases pessimistas. Reclamar das dores próprias constantemente, né? Como eu estava há um tempo atrás. Outra coisa que a gente deve evitar nas palavras, julgamento dos outros sem saber o que está acontecendo. A gente já condena o outro, já fala, esse cara está errado. Evitar julgamentos precipitados. E outra coisa que a gente tem que evitar, que eu acho que é o mais importante, a gente tem uma tendência brutal, né? E ancestral, e filogenética, como eu falei, de espalhar notícia ruim. A gente não pensa duas vezes para passar uma notícia ruim
e a gente pensa 5, 6 vezes para falar uma notícia boa. Você pode falar, a maioria de nós vai concordar com isso. Então, espalhar notícia ruim, evita de espalhar notícia ruim. A notícia ruim vai sair por si só, mas a gente tem que evitar de espalhar notícia ruim. E o que falar, né? O que a gente tem que falar? Como é que a gente tem que usar a sã doutrina lá? Exaltar qualidades, né? Se a pessoa é boa, vamos exaltar as qualidades dela, né? Qual o problema de você falar que uma pessoa é boa, que uma pessoa... Não tem nenhum problema. A gente tem que trabalhar isso aí, porque a gente, quando exalta a qualidade do outro, a gente está trabalhando o principal problema moral que a gente tem, que é o egoísmo e a inveja, né? A gente tem que trabalhar isso. Então, exaltando a qualidade dos outros, a gente está trabalhando essas duas coisas. Não é só nós que somos bons, né? Que a gente acha que é bom. A gente exaltar a qualidade dos outros. Reforçar nos momentos de calamidade a ajuda que as pessoas fazem naquelas pessoas que têm calamidade. Você sabe que quando a gente lê os textos espíritas, a gente fala assim, por que Deus permite que as calamidades aconteçam, né? Eles falam assim, pô, Deus às vezes ele é meio como fala assim, ele é meio masoquista, parece que ele é meio sacana, ele vê as calamidades, aquela pessoa com sofrimento danado, às vezes vem lá no sul, encheu, daí começa a apagar, começa a encher de novo. Então tudo bem, né? Tem a questão do resgate, que a gente sabe, não vou entrar nesse mérito. Mas por que acontece essa calamidade? Sabe por que acontece a calamidade? Um dos motivos é porque, né, nas calamidades as pessoas se unem, elas se ajudam mais. E elas se ajudando mais, elas evoluem moralmente. A gente não está falando aqui que a gente precisa para evoluir, você tem que melhorar a qualidade da relação com o outro, e você melhora muito a qualidade da relação com o outro nas calamidades. Então, reforçar ajuda que as pessoas fazem. Quando você vê uma notícia de calamidade lá que está falando, mesmo que o jornal está falando que está calamidade, você comenta com os outros, fala, estou sabendo, mesmo que você não saiba. Aí eu acho que vale até a pena uma mentirinha de leve, fala assim, olha, eu estou sabendo que tem muita gente ajudando, porque tem certeza que tem. Mesmo que você não saiba, você pode ter certeza que tem. Então, reforçar ajuda das pessoas nas calamidades. Quando a pessoa vier com problema, o que a gente tem que fazer? Não, realmente você está com um problema muito sério. Nossa senhora, que coisa, hein? E abraça o cara e começa a chorar, não. Quando a pessoa vem com problema, aponta a solução. Dá uma solução, né? E isso aqui, graças a Deus, eu tenho as pessoas do meu lado boas. Eu chego e falo assim, estou com dor. Eu falei, então vamos resolver a sua dor. Não adianta você ficar reclamando que está com dor, né? Então vamos resolver. Você está com dor, o que nós vamos fazer? Vamos resolver, apontar soluções. A pessoa vem com um problema, né? Igual falava lá o Vicente Mateus. Você vem com a problemática, eu tenho a solucionática, né? Então você tem um problema, aponta a solução. E outra coisa, anotar e exaltar as várias atitudes boas do outro, né? Que todo mundo faz atitude boa, a gente tem que sempre apontar, falar, realmente aquele cara está fazendo um bom trabalho, uma boa ação. Exaltar sempre as conquistas dos outros, isso é uma coisa importante a gente falar, que vai trabalhar inveja e egoísmo, né? Uma pessoa se deu bem, você exalta a conquista dela, o que tem? Eu já briguei algumas vezes com amigos, porque eu estou defendendo que o outro tem sucesso, né? E eu não me conformo que o cara briga comigo, porque eu estou exaltando que o amigo meu tem sucesso. E o cara é invejoso, sei lá o que, mas uma vez o cara brigou comigo assim, muito sério, porque tem um amigo meu que é um empresário de muito sucesso. Eu estava exaltando que ele tem um baita de um sucesso. Qual é o problema? Ele não é eu que tenho, é ele que tem, né? Não estou contando vantagem minha. Quem tem o sucesso é ele, o dinheiro é dele, a coisa que ele conseguiu é dele. E ele está falando que ele não é tão bom assim. Eu falei, como não é tão bom? Ele é o cara que mais tem um concessionário aí, não sei o que, tal. E esse cara levantou, esse amigo meu, levantou lá no restaurante, você viu o escândalo que ele fez, deu uma vergonha em todo mundo assim na mesa, sabe? Um negócio super tenso, assim. Eu falei assim, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, não tem por que defender ele não faz nenhum negócio comigo. Eu estou defendendo porque ele é um cara bom, ele começou do nada, trabalhou, ficou bem. Por que eu não vou exaltar, né, que o cara está bem? Por que não? Ele tem que exaltar a qualidade dos outros, né? Agradecer em voz alta tudo que você tem, que você conquistou. Agradecer em voz alta, sabe? Por mais que você pareça que está meio louco, mas é bom você sempre agradecer em voz alta. Agradeço mesmo, falo assim, ó, agradeço demais tudo que eu tenho, tudo que eu estou passando, né? Mesmo as dificuldades, porque a gente aprende muito nas dificuldades, né? Então agradecer em voz alta.
O duro é que a gente escreve rápido, então não consegue entender o que está escrito, sabe? Ó, vamos na última aqui, vamos de trás para frente aqui, que agora eu consigo entender. Não fazer julgamento apressado, né? A gente nunca deve fazer julgamento apressado e a gente fazer justamente o contrário. A gente não deve julgar, mas para falar, a gente deve falar assim, ó, vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? A gente dá uma chance para a pessoa, né? Eu quero falar assim, se vê uma pessoa cometendo um erro, fala, peraí, vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei se ele está certo ou se está errado. Eu tenho que esperar, né? Então a gente tem que falar isso para o outro, né? O outro vem julgando a pessoa e fala, não, peraí, você não sabe se ele está certo ou se está errado. A gente precisa exaltar, gerar dúvida sempre que alguém tem alguma dúvida. Isso é muito importante, né? Exaltar sempre o poder da oração para os outros, né? Então fala assim, isso é uma coisa que a gente tem como obrigação como espírita, fala assim, Reinaldo, o que eu faço na dificuldade? Fala assim, ó, a primeira coisa você faz uma oração. A gente tem que orientar as pessoas e falar para as pessoas, que é importante, eu estou falando assim, a palavra marca, você fala assim, ó, quando você tiver dificuldade, faz uma oração. Quando a pessoa tiver dificuldade, ela vai lembrar, falar, ó, o Reinaldo falou para mim orar, entendeu? Porque a oração, ela faz muita diferença, né? A oração é o recurso que a gente tem para entrar em contato com a espiritualidade. A gente não ora e não sabe o que ele está querendo. Ah, mas ele lê minha mente. Não, você tem que orar. Porque a oração é o mecanismo de contato. Então, se você fala para as pessoas orar e exalta isso, elas vão orar e vai, porque a palavra marca, como eu te falei, né? Repetir sempre para os outros a confiança que a gente tem em Deus. Isso é uma coisa fundamental. Eu falo, você está passando por um problema, eu falei, não, mas eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu sei que Deus está fazendo o que é melhor para mim. Às vezes não é o melhor no sentido de não ter sofrimento, mas é o melhor em termos de aprendizado. Então, você tem sempre para os outros, né, repetir que você confia em Deus. Porque você repetir que confia em Deus, você vai aumentar a fé do outro também. Aquilo que eu falei, palavra marca. Eu confio em Deus, o outro vai confiar também. Sim. Agora consegui entender. A última. Priorizar sempre a abundância da natureza. A gente valorizar sempre a abundância da natureza. Por exemplo, às vezes a gente vai num lugar, a gente viaja muito, né? Quando viaja muito, você saiu aqui, às vezes você está achando um lugar bonito, você fica quieto. E o contrário acontece. Se você está num lugar e vê um lugar ruim, fala, não, que lugar horrível isso aqui, está muito ruim e tal. A gente valorizar a coisa boa, fala, pensa a bênção que a gente tem de estar aqui num lugar bonito desse. E a gente está a terra, de forma geral, ela é muito bonita, em todos os aspectos, todo lugar que você vai. Você vai às vezes no interior aqui Outro dia eu fui para Buriti Alegre, eu falei, não, Buriti Alegre, cidade deve ser horrorosa. Realmente é uma cidade muito ruim, pequena e tal. Mas você entra para dentro lá, cada lugar lindo que tem, Buriti Alegre, eu estou em Paris, estou falando que eu estou na Alemanha, na Suíça, Buriti Alegre, lindo, então a gente valorizar a beleza da natureza. Sabe por que eu falo isso? Porque se a gente valoriza as coisas boas que tem, valoriza a beleza da natureza, a gente vai mudando o orbe terrestre, a gente vai mudando a energia da Terra. A gente vai falando coisas boas e vai valorizando. Então, quanto mais coisa boa você falar, mais você vai mudar a energia da Terra. E menos problema vai ter todo mundo. Porque o que a gente fala é fundamental. Então, isso assim, mais ou menos o que eu queria dizer. Mas o que eu queria que vocês ficassem marcado aqui é isso. Palavras marcam. Você tem que não pode esquecer isso. Deu algum problema com alguém, a vontade que tem às vezes de xingar, de falar mal, mas segura um pouco, faz uma oração e não fala. Mesmo que você tenha, você está coberto de razão. Não esqueça o que eu estou falando. Palavra marca. Você falou, está falando. A palavra é uma arma. É uma arma, exatamente. Então a gente ficar cuidado com o que a gente fala. Tá? É verdade. Alguém quer falar alguma coisa? Uma dúvida? Isso mesmo. A palavra tem vida. É verdade. Então vamos lá, vamos encerrar. Agradecer a Jesus mais uma vez por ter nos reunido. Que a gente possa, através dessa reflexão, entender o tanto que é importante o nosso relacionamento com os outros, e o tanto que é importante o poder da boa palavra, do bom conselho, da boa recomendação, do bom ânimo e das manifestações sempre de alegria e de confiança para as pessoas que nos rodeiam.
Que Jesus esteja sempre conosco, nos orientando, nos guiando, para que possamos realmente tomar partido disso Amém. e fazer disso uma atitude nossa diária. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo mal, pois só teu o reino, o poder e agora para todo sempre. Que assim seja, que se conosco hoje e sempre. Amém. Beleza, vamos lá.